Este é o programa Meditando a Palavra. Bem-vindo e bem-vinda você que está sintonizado conosco neste canal. Eu sou a Lúcia, essa é a nossa irmã Líria. Nós somos leigas carmelitas do grupo São João. Que bênção e graça o Senhor nos reunir aqui para bem aproveitarmos este tempo de meditação. Vamos nos preparar tomando uma posição orante, silenciando nossa mente e nosso coração. Vamos então fazer algumas respirações bem lentas e profundas. Uma vez, uma segunda vez e ainda mais uma terceira vez. Agora, mais serenos, iniciemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Com esta oração do Espírito Santo, vamos pedir que o Senhor nos dê sua luz, também nos dê um dom de oração e de escuta neste momento. Que o Senhor venha quebrando todas as nossas resistências e a nossa dispersão, rezando. Espírito Santo, tu que enches de fogo o coração dos que buscam a Jesus, tu que iluminas a mente dos pobres que escutam a palavra, buscando a vontade do Pai. Tu que reúnes em teu amor aqueles que se esforçam por amar, seguindo o exemplo de Jesus. Nós não sabemos como orar, nem o que pedir. Tu, porém, conheces nossos desejos e supres nossa pobreza. Reafirma em nossos corações a certeza do amor do Pai, a segurança de sermos seus filhos. Confirma-nos em tua luz e teu amor. Infunde em nós o teu alento. Amém. Hoje nossa meditação será com o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, dos versículos de 1 a 16. Em seguida à proclamação, seguiremos os passos da Léxio Divina para bem meditarmos este Evangelho. Ouçamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui justo contigo? Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volte para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No primeiro passo, então, temos a leitura do texto, que deve ser lenta e também pode se repetir algumas vezes. Esta leitura saboreando este texto. Agora, passando para um segundo passo, temos a meditação. O que o Senhor me diz por meio desta palavra? A mim esse texto hoje, no primeiro momento, me deu a impressão de injustiça. Porém, ao ver que o pensamento de Deus é superior ao meu, sua bondade, misericórdia e justiça ultrapassa meus pensamentos e minha compreensão. Nesta parábola, o Senhor me mostra sua bondade infinita e que distribui sua graça e seus dons a todos. Deus não vê méritos, mas nos vê com igualdade. Todos somos merecedores de sua graça. Através dessa parábola, Jesus me fala do amor do Pai, um amor generoso e gratuito, compassivo, paciente e acolhedor. Sabe, Lúcia, também ao preparar e meditar esta palavra do 25º domingo do tempo comum, então eu percebi que eu fui convidada e convido também os ouvintes a rever as nossas atitudes em relação a Deus e em relação ao próximo. E daí também a perceber se nós estamos correspondendo aos apelos que Deus nos faz, né? E também lembrar, né, que o setembro é o mês da Bíblia. E é com a Bíblia, com a palavra de Deus, é que nós caminhamos para a nossa espiritualidade e fazemos o nosso caminho de santificação como batizados. E também hoje, né, que é o último domingo do mês, é o domingo que é específico ao dia da Bíblia. E lembrando que é através da Bíblia que nós vamos buscar luz para orientar nossos passos em busca de um mundo melhor para todos, como diz Jesus Cristo neste Evangelho, né? E também uma coisa assim que eu gostaria de lembrar, né, que o nosso grupo já há mais de um ano, ele faz esse programa meditando a palavra. E a Bíblia é a nossa fonte e a nossa inspiração. Então, lendo a palavra, meditando, rezando, vivendo, nós vamos avaliando as nossas atitudes, né, e vamos praticando aquilo que a palavra nos propõe. E sabe, né, Lúcia, tem sido um tempo muito rico para nós, né, para o nosso grupo. Sim, é mesmo. De crescimento na fé, no conhecimento da palavra e também na compreensão daquilo que Jesus fala, né? E quanto mais nós lemos, mais aprendemos, né? E também vamos compreendendo melhor a maneira de ver o mundo, as coisas, e também vamos entendendo que o nosso pensamento é diferente do pensamento de Deus. O nosso julgar também é diferente da maneira que Jesus age em relação às pessoas, né? E com essa meditação, né, Líria, parece que o nosso pensamento, como você disse, vai se tornando mais próximo do pensamento de Deus, né? Porque vamos conhecendo mais a Deus e nós vamos nos aproximando dele, né? E daí nós vamos perceber que a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens, e a gente se pega vendo em algumas situações muito injustas em relação ao nosso próximo, que é a proposta, né, desse evangelho, ter esse olhar para o próximo. E né? o nosso pensamento egoísta é de querer que Deus pensa igual a gente. E age com como a nós. nossa justiça. E não a dele. Então, e daí lembrando assim, Isaías, né, que a gente, para entender essa lógica de Deus, né, esse mistério, né, são necessárias duas coisas para nós, para a gente compreender isso daí. É fazer o caminho da conversão, né, e ver as coisas com um olhar divino e não limitados no olhar humano, né? E daí nós vamos buscar a conversão, né? Invocando o Senhor
enquanto Ele está perto de nós, né? Aí vamos buscando esse Deus que está sempre muito próximo de nós. E também nós vamos lembrar que para tudo nós temos um tempo, ele fala nesse tempo, né? E esse tempo eu fui compreendendo, lendo e meditando que ele é criatura de Deus. E esse tempo que Jesus está falando ali, né, dessa parábola da vinha, é algo que está dentro do meu interior, né? E ele também veio me dizer que esse tempo é um presente que Deus me deu, né? E também eu sou senhora desse tempo, né? E eu posso fazer dele como eu quiser, usá-lo da melhor maneira possível ou não. Então também fui pensando, né? Na parábola, Jesus está falando assim, de que tempo é esse desses trabalhadores? O tempo vital, o tempo cronológico, né? O tempo vital é algo que brota de dentro do nosso coração quando nós abrimos para a escuta da palavra de Deus. E o tempo do cronológico é algumas coisas que não está no nosso controle, né? Nós não temos controle para ter das coisas externas. Por exemplo, eu posso acompanhar, né, o nascer e o pôr do sol, mas eu não tenho controle sobre ele, né? Então, esse tempo da vida interior que Deus me deu, que é a criatura de Deus, que Ele me entregou de presente, se eu bem souber administrá-lo, ali estão as minhas escolhas, as minhas decisões da minha vida. Ou eu viver uma vida com Deus, né? Buscar a companhia, a sua companhia, ou se eu tiver assim uma boa consciência nesse tempo que Deus me deu e como bem usá-lo, eu vou perceber que o tempo cronológico, ele não tem poder sobre mim, ele não me torna escrava dele, né? E não me tornando escrava dele, então eu não vou aderir totalmente às coisas do mundo. Não que todas as coisas do mundo sejam ruins, mas aquelas que são supérfluas, né? Que não tem necessidade de fazer parte da minha vida. Por exemplo, excesso de TV, excesso de celular, excessos de diversões, que esse tempo cronológico vai me tirar do meu compromisso de batizado com o Senhor, né? De ir à missa todos os domingos, de participar de uma formação dentro da igreja. Quanta riqueza nós temos, né, dentro da nossa igreja, para usar bem o tempo, não é? Se soubermos usar bem o tempo, ela é rica, ela oferece muita coisa, né? E daí, esse tempo eu vou sentir que eu vou permitir Deus ser Deus na minha vida, né? E daí vou fazendo o caminho da salvação e santificação, que é só olhar o tempo que os santos, o tempo vital deles, como eles usaram na vida dele, né? Para fazer o caminho. Deixaram o Senhor, né, ser Deus do tempo deles, assim como nós podemos também, né? Sim, se a gente tiver essa consciência, né, de que é um presente que Deus nos deu, isso daí. E daí, sabe, Lúcia, vendo ali, eu vi assim, que nesta vinha do Senhor, todos estavam desempregados e todos necessitavam de alguma coisa. E Deus surpreende a todos pagando igualmente uma moeda, como havia sido combinado, né? Então, o tempo da vida criatura de Deus, é diferente do tempo do cronológico, porque se for analisar o tempo cronológico, eles vão considerar que quem mais trabalhou, mais deveria ganhar. Mas quando eu considero o tempo, né, de vida, de vida que Deus me deu, é o tempo que eu vou utilizando de fazer boas coisas, né, como um cristão e batizado, né? Então, aí você vê como isso tudo é rico e faz a gente meditar, né? E pensar, né? E daí eu também, assim, sabe, Lúcia, fiquei pensando que quando Jesus ele coloca uma parábola, é porque tem alguma questão ali que precisa ser pensada ou revista, né? E Mateus, ele coloca ali, então, nessa comunidade de Mateus,
aquelas pessoas se achavam com mais direito do que os outros, porque eles faziam parte da raça do povo eleito, né? E não queriam que as pessoas, né, os cristãos, os pagãos que vinham, estavam se convertendo, se tivessem o mesmo direito que aqueles que não eram da raça do judaísmo. E sabe, Lúcia, assim, fiquei meditando, né? Que também às vezes tem essa atitude da incompreensão, né? Dele de se irritar por Jesus, né? Tratar igualmente aqueles que estavam com ele há muito tempo e aqueles que iam chegando para fazer essa caminhada missionária com Jesus, E né? como é atual, né, Lídia? A gente vê acontecer isso também, né? Coração fechado, né? Para a abertura do Evangelho, né? Que vem nos mostrar, né? Essa presença amorosa e misericordiosa de Jesus, né? E daí também, sabe, Lúcia, sabe, pensei nas nossas comunidades, né? No nosso grupo, né? Como andam também as nossas relações fraternas dentro da igreja, né? Muitas vezes também queremos nos tornar proprietários, né? De um grupo, né? De alguns trabalhos que são dentro da igreja, e daí o que acontece? A ausência da conversão, das pessoas que fazem parte de tudo isso daí. E daí a gente vai ver que Jesus está ensinando através dessa parábola, né? A misericórdia que nós devemos ter com aqueles que vão chegando ao grupo. Aqueles que já estão no grupo da primeira, segunda hora, já estão adaptados ao grupo. Aonde é que é preciso dedicar mais atenção? Aos novos que estão chegando para conhecer a palavra, para fazer o caminho junto com Jesus Cristo, conhecer mais a pessoa de Jesus Cristo. Então, veja que riqueza foi esse evangelho para a gente estar meditando nesse domingo e levar para a nossa vida, né? Então, que Deus nos dê, né, um coração misericordioso para compreender a mensagem de Jesus, né, Lúcia? É mesmo, né? Ver quanta riqueza, né? A gente mergulhar no texto, rezar o texto, quanta riqueza sai, né? Quanta atualidade. Hoje vemos aí também tantas pessoas aí esperando serem convidados para um trabalho, seja trabalho para sobrevivência, seja trabalho na igreja, e só preciso que alguém, assim como o Senhor, tenha o olhar de convidar essas pessoas, né? E que eles cheguem ao grupo sem receio de não ser amados, de não ser acolhidos. Né? É isso daí, né? Mesmo. Quanta riqueza, né? A gente meditar, a gente partilha sempre nos enriquece, né? E agora, então, no terceiro passo da Alexio Divina, o Senhor falou comigo até agora eu vou falar ao Senhor. Vou responder ao Senhor rezando e meditando essa palavra através de uma oração, que pode ser de agradecimento, pode ser um pedido de perdão, de arrependimento, e também pode ser um louvor. Então, após meditar essa palavra, né, o que eu tenho a dizer ao Senhor é um pedido. Meu Jesus, eu vos peço que me ajude a sair de mim mesma, de meus pensamentos e julgamentos egoístas, que Ele abra meus olhos para que eu possa ver as situações e as pessoas com os olhos do Pai, com bondade, amor, misericórdia, valorizando cada pessoa como ela é, sem preconceitos ou julgamentos, e ainda com os olhos da fé, fazer uma leitura da minha vida e ver a mão de Deus sempre me envolvendo com a sua graça, mesmo que eu não mereça. Mas porque o Senhor é bondade e misericórdia, Ele me socorre todos os dias com a sua graça. Então eu louvo ao Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, por tanto amor. Obrigada, Jesus, por ter vindo anunciar esse evangelho de amor, anunciando esse evangelho de amor do Pai para todos nós. Amém. Amém. E ainda, né, por ser convidada a trabalhar, ainda, né, quero agradecer também ao Senhor
por esse convite que Ele me fez, né, de trabalhar na sua vinha, colocando os meus dons à disposição do Senhor, com todos esses dons que Ele me concedeu. Amém. Amém. Então, Lúcia, também, né, a minha oração, ela tem um misto de pedido e de agradecimento, né? Então, hoje eu peço ao Senhor, te peço a graça de que abra sempre o meu coração cada vez mais para perceber que Deus está continuamente na minha vida, né? E me chama para trabalhar na sua vinha desde o meu batismo. Então, no meu tempo vital, né, Jesus passou bem cedo, na madrugada da minha vida, né? Através dos meus pais, né, que me auxiliaram, através das orações, da leitura da palavra e também nas ações com as pessoas necessitadas. Mas independente, sabe, Jesus, da hora, da idade, aprendi que tu trata todos igualmente. Então todos, Jesus, tu tratas os cristãos, os pecadores, são tratados igualmente por ti. Obrigada, Jesus, por permitir sentir o teu amor sempre presente na minha vida. Amém. Amém. E agora, no quarto momento da Lexio Divina, nós passamos à contemplação. É um compromisso de vida. Diante dessa palavra meditada, rezada, diante desse pedido, desse louvor, desse agradecimento, eu vou assumir um compromisso de vida, tornar essa palavra meditada em vida com ações. Então eu peço, me comprometo, né, depois de ter meditado essa palavra e torná-la em ações, eu hoje me comprometo a estar atenta para ter as mesmas atitudes do Pai, de acolhida, bondade, misericórdia, com a minha família, no meu trabalho, na comunidade, enfim, em todos os lugares onde eu me faço presente. Sempre perseverante na meditação da palavra, para tornar essa palavra em vida. Então, Lúcia, né, todo essa leitura, né, a preparação para esta gravação, também rezando o Salmo deste domingo, né, vi lá que o Senhor é bom para todos, né, e Ele, a sua ternura, Ele abraça a toda a criatura, né, abraça a mim e abraça meus irmãos. E também o apóstolo Paulo, né, também vi como ele superou os traumas dele do passado, se reordenando para o amor, por ter sido tão bem acolhido primeiro pelo Cristo, né, e depois pelos outros que chegaram antes dele, né, os apóstolos, Pedro, João, Tiago, enfim, e daí acontece a conversão de Paulo, né? Então, nesta semana, nesses últimos dias do mês da Bíblia, e que nesse mês, né, foi proposto para que a igreja propôs que a gente estudasse a carta dos Efésios, né, dirigida aos Efésios, eu me proponho a rezar pela unidade da igreja, né, e que Deus me ajude a sempre ver a igreja, a esposa de Cristo, com um olhar divino. Que bênção, né? E olha aí, é uma graça de Deus nós chegarmos ao final de mais um programa Meditando a Palavra. Foi um prazer partilhar com você que nos acompanha em nossa meditação. Eu e a Líria agradecemos a você que ficou conosco nessa meditação. Lembrando que o carisma do Carmelo é meditar a palavra dia e noite, vivendo na fraternidade. E você é nosso convidado a partilhar essa meditação, enviando a um amigo, a um familiar, a um grupo de pessoas. E também convidamos você a dar um joinha aí no nosso canal, para que ele cresça e chegue a um maior número de pessoas, essa palavra de Deus. Rezemos então um Pai Nosso, agradecendo a Deus por este momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São João da Cruz, luz divina, ensina-nos a crescer no caminho da fé pela palavra. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.